Alô, seguidores da RDK Comunicações, eu sou o jornalista Elton de Andrade e estou com mais uma história de vida. Na minha frente aqui alguém com 69 anos, segundo ele mesmo, beirando aos 70, é o Ademir Ajardo. E aí, meu amigo? Tudo bem, Elton? Como é que tu tá? Eu tô bem, tu também, né? Graças a Deus. Coisa boa. Estamos aqui na residência dele, aqui em Arroio do Meio, qual é o local aqui? A Estrada Geral Arroio Grande. Mas é o Arroio Grande, É, pertence ao Estrada Arroio Geral. Grande. Que legal, tá bom, meu querido. Eu marquei com ele em Lajeado e apareci em Arroio do Meio, né? Isso faz parte. Tu mora em dois lugares. 2 em 1. Um. 2 em 1, tá certo. Ademir, nós, para vocês saberem, depois ele vai contar também que ele trabalhou no Lajadense, jogador profissional, enfim, multicampeão no Amador, mas eu quero saber ele desde onde nasceu. Tu nasceu onde, Ademir? Eu nasci em Porto Alegre, mas com 6 meses vim para Lajeado e me considero um lajadense. Até então, né? Então agora é o arroimense. Tá certo. Como é que é o nome dos teus pais? Meu pai era João Reinaldo Ajardo, tinha o apelido de Nilo, e a minha mãe Lourdes Camargo Ajardo. Ele jogava futebol também? O pai jogava. É. Jogou no São José, na era São José, junto com o Japão, com o João Carlos, o Luiz Silveira, aquela turma que era do São José na época. Como é que era o nome dele no futebol? Nilo. Nilo mesmo, era o Nilo. E quando bom, tu vieste com 6 meses para cá, tu não vai lembrar se ele jogou futebol aqui na região? Não, na região não jogou. Não jogou. Não jogou. Ele jogou, o único time que ele jogou foi o Escurinho. Tinha um time chamado-se Escurinho. Era só branquinho, né? Só pretinho. E ele jogou nele um pouco tempo também. Escurinho de Lajeado. De Lajeado. Lajeado. Tá certo. Como é que foi a tua infância? Onde tu te criou? Bom, eu me criei, um pouco eu tive no Morro da Hidráulica ali perto de casa. Me criei, eu acho, de pequeno até os 12, 13 anos, estudava no Vila Moisés. E depois viemos aqui para o São Cristóvão. Eu morei o resto do tempo até ir para o quartel na rua Rio de Janeiro, ali no São Cristóvão. O que era isso? Qual é a escola que tu falou? Vila Moisés. O que é Vila Moisés? É uma escola que tem lá na Hidráulica. Ah, o Moisés... Moisés Cândido Veloso. Isso, a Vila Moisés, onde é isso? Lá tu estudou? Estudei. Ô, guri, tá certo. Como é que era? Tinha muitas crianças da tua idade, assim, 5, 10 anos? Sim, o pessoal ali de cima, que ali tinha duas coisas. Era o morro, tinha o morro da Hidráulica e tinha o morro dos Negros. Opa. Na época eles chamavam. Tá, mas Nós morávamos mais abaixo, ali perto do Tidicaça, quase na entrada ali do Tidicaça. Então aquela turma dali era do Morro dos Negros. E lá em cima, onde que tem a fruteira do Chimitão lá, da Hidráulica, era o Morro da Hidráulica, que é chamado até hoje. Hoje, mais eles falam em a fruteira da Hidráulica, né? Mas era lá o Morro da Hidráulica. Hoje, bairro Hidráulico. Bairro Hidráulico. Aí ali vocês se juntavam. Daí era tudo meninada ali. Porque aquele tempo tinha o quê? Tinha campo de futebol? Como é que funcionava? Campinho, potreiro. É. Bolinha a gente brincava, né? A gente fazia um de papel. E ali no Tidicaça tinha só tênis. Caía muita bolinha de tênis para fora. E era mato. E nós procurava ali, sabia que tinha bolinha por ali, pegava as bolinhas e ia jogar nos campinhos, aquelas bolinhas de tênis. Fazia goleirinha, né? De cabeça um pro outro. E assim nós criamos ali. Toda a gurizada ali, uma gurizada assim que não tinha essas porcarias que tem hoje. Maldade, a gente se criava junto com gente adulta, a gente estava junto com a piazada, cada pouco, e foi vivendo. Daí aos 12 anos comecei a trabalhar, tive a felicidade eu trabalhei toda a minha vida quase de pintor, depois jogava futebol, né? E tive uma sorte, porque o vô, o Harry Leffler, eu era funcionário dele.
e eu jogava bola. E ele jogava também, então ele me incentivava muito sobre o futebol, sabe? Me falava muita coisa. E assim foi indo. Aí a gente vai passando o tempo, né? A gente vai criando um pouco de juízo, fui pro quartel. Mas antes disso, tu falaste que tu estudou até quantos anos? 12 anos? Não, eu comecei a trabalhar com 12 Ah, anos. não, mas tu continuou estudando também. Até os 15 anos. Antes de tu ir pro quartel, antes de tu virar jogador, até que daqui a pouco tu pode nos falar, além de jogar aquelas bolinhas de tênis, aliás, o tiricaça já existia naquele tempo? Já existia. Já existia. Antes além desses jogos que tu fazia, tinha mais algumas brincadeiras? O que se fazia? O que as crianças faziam naquele tempo? Tu sabe, ali no Alberto, no CT do Alberto, ali era o único campo que tinha, que era ali. Então nós saíamos do morro, nós ia jogar de tarde, depois que o colégio saía e largava, nós ia ali para dentro jogar. E assim, tinha época de jogar peão, jogar bolita, época a gente ia caçar, muitas vezes roubar cana lá nos Verdes, porque ali no Tiricaça... Mas vocês roubavam para vender? Não, para comer. Então não roubava. Para comer, mas é aquela coisa, vamos roubar cana, vamos. Rouba cana. E daí nós íamos, uma trinca de guri, apanhava umas 3, 4 canas cada um, botava nas costas e vinha. E daí sentava numa sombra assim, fazia aqueles montes, descascava com os dentes mesmo, sabe? Aquela coisa assim de piar mesmo. E uma coisa salutar assim, bom, sem maldade nenhuma. E daí depois o Harry Lefla, eu já trabalhando, o Harry Lefla pegou terceirizado do Banco do Brasil de limpeza. Você está falando do Harry, este mesmo da Independente? É, que fazia escuta vovó, o barbeiro. E tu falaste que ele é teu? Ele era meu padrinho, o padrinho... De batismo? Não, de casamento. De casamento. Uhum. Mas isso a gente se conheceu antes, né? Mas nessa tua, desculpe, me perdoe, estou te interrompendo, tu chega lá aos 18 anos, eu te puxo de novo para a tua infância. E esses amigos de infância, tu tem alguma relação com alguém deles? Tu ainda conversa com eles ou não? Sim. Converso com... Eu tenho o Nenê Coreia, que era meu amigo de infância. Quer atender o telefone? Pois é, não sei. Vai que é ela. Pode? Vai que é ela. Não, Pode, está gravando, vai que é ela. Então desse grupo aí deu muitos jogadores. O meu primo. O Nenê foi atleta. O Nenê nós jogamos lá dentro, o Máximo, que era meu primo. Também jogador. Jogou no Internacional, na época. O Falcão era a reserva dele na época, quando ele jogava. Daí se machucou. E o Máximo era de Lajeado. De Lajeado. Pensa. Ele era filho do Japão. O Japão jogou também, São José, esportivo. E a gente vivia muito bem, assim, sabe, Elton? Não tinha esse negócio de assalto, não tinha droga, não tinha nada, sabe? Cigarro, não via os velhos, mais velhos fumando. A gente nem sonhava em fumar. E hoje as coisas mudaram, né? As gurizadas, cara, filho, neto, né? Tem que estar sempre atento, porque sobrinho, daqui a um pouco desvia de trajetória, né? E como é que era a relação de vocês quando jovens, quando pré-adolescentes, quando crianças, em relação vocês, os meninos com as meninas, como é que era? Bom, a gente brincava junto, sabe? A gente brincava junto. De casinha, papai e mamãe, daí eu era o dono de uma casa, lá tu com a outra menina era dono da outra casa, e a gente brincava junto. Tinha, na época, a gente fazia cantos de reis, a gente ia para as casas cantar reis. Tudo isso acabou, né? Aqui a gente andava de arquinho era um ferrinho que a gente tinha e corria assim, aquele coisinho, pneu, bater pneu, a gente fazia tudo. E hoje a gente não vê nada. Eu tenho neto que não conhece um catavento,
sabe? Nós pegávamos aquelas coisinhas de catavento e com folha de ananá, fazia sabe, o catavento. Hoje, lá no Morro 25 também se fazia isso. Meu Deus, ali nós tinha bastante. E então, hoje... Tu tinha irmãos? Tinha 2 irmãs. Eles moravam contigo, né? Sim, é que eu fui mais velho, né? Como é que é o nome delas? Uma era Maria da Graça e outra era a Gladys. Essa, a mais nova, já faleceu. Eu tive a infelicidade, as duas, a minha mãe e a minha irmã morreram no mesmo dia. Acho que Deus tinha alguma coisa especial para as duas, porque levou as duas juntas, sabe? Tu era jovem ainda? Não, já tinha mais idade. Mais idade. Então tu era o protetor das gurias? Eu cuidava delas, eu ia para o colégio, ali no Vila Manzeiras. A minha mãe tinha que trabalhar. Certo. Eu levava minhas irmãs junto. A mãe do Hernando Teixeira, ela era doméstica lá no Vila Manzeiras. Enquanto eu ficava estudando, ela cuidava da minha irmã mais velha. E depois saía, ele ia para casa e ficava cuidando dela até a minha mãe chegar. E assim foi a minha infância. Depois tive a felicidade com o rádio lá. Fui trabalhei 3 anos no Banco do Brasil, com gente só especial, né? Graças a Deus. Mas eu era terceirizado. A gente entregava título, na época dos títulos, a gente entregava os boletos. Hoje boletos, né? Nós chamava de título, né? Nas casas. E eu fazia isso, e fazia cafezinho. Daí eu fui pro quartel. O teu café era bom? Bom, nunca reclamaram. Eles reclamavam quando não tinha, né? E daí eu fui pro quartel. Daí ensinei 3 meninos. No Banco do Brasil? Para fazer o que eu fazia. Um lajeado, daí... Também tu já fazia correndo, então? Um encantado. Ah, sim. Cidades diferentes. E um estrela. Mas o futebol deve ter entrado então depois do quartel para ti? Não, eu já jogava. Como é que tu entrava no futebol? Onde tu treinava? Eu treinava no São José. Ali embaixo? Eu jogava... Não, minto. Eu jogava no Juvenil do Lajadense. Eu, Jaci, o Jura. Eu sou dessa... Beto Weber, um monte de gurizada que estão aí ainda. E daí o São José me pediram para ir jogar no São José. Daí do Juvenil eu fui direto para o São José. No Juvenil ou profissional? Não, daí já fui para o primeiro time do São José. Daí, quem é que comandava esses times naquele tempo, tu lembra? O Egomar Chardon jogava comigo, mas o Gilson era um cara de fora que jogava futebol. Daí ele tinha uma loja de chaveirinho e de coisa na cidade. Ele foi treinador na nossa época. Quem era presidente na época, eu não me lembro se foi o Edivir Cunha que era presidente ou o Dudu Chiarelli, um dos dois, se não me engano. Você jogava por dinheiro ou por amor? A gente nem sabia que eles pagavam alguma coisa, sabe? A gente jogava. Queria jogar. Claro que a gente ganhava alguma coisinha, sabe? Como é que se deslocava para os jogos fora? Tudo de ônibus. De ônibus, isso eles arrumavam. E aqui tinha 2 empresas, era o Expresso Azul e os Maier. Os Maier ali perto do Campo São Cristóvão, ali que tem aquele posto São Cristóvão ali. Ali tinha uma empresa de ônibus que era dos Maier, e eles eram do São José. Então eles cediam o ônibus para nós viajar. Então tu já foi profissional há 17 anos? Antes de ir para o quartel. Antes para o quartel. E daí depois fui para o quartel, daí eu fui para o Juniores. O Enio Chaves é um jogador que jogou no Palmeiras. Sim. Jogou no Caxias na época, o Caxias não era... E daí a mulher dele era de Bagé. Daí ele chegou lá em Bagé e já tinha falado para mim jogar no Grêmio Bagé. Daí eu cheguei em Bagé, os caras já estavam me esperando lá para ir jogar lá no Grêmio Bagé. Tá bom, vamos fazer assim, ó. Tu vê que a primeira parte, eu estou aqui na residência de campo do nosso amigo, assim posso chamar, né? Nosso amigo Ademir Ajardo. E a história de vida dele, estamos na primeira parte.
e a gente volta daqui a pouquinho, tá, Ademir? Pode ser? Certo, tudo contigo. Valeu, até amanhã.